A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Aqui quem fala é a missionária Luciana e hoje nós estamos avançando no nosso 5º episódio da série que temos aprendido aqui, Discernindo a Voz de Deus. Os ensinamentos baseados no livro de Priscilla Shirer. Oh glórias, aleluias, glórias a Deus. Hoje nós vamos nos aprofundar em uma verdade muito poderosa, meus irmãos. Cada dia está ficando cada vez mais edificante. Deus é persistente. Ele não desiste de falar com você. Olha que isso, meus irmãos. Olha que Deus maravilhoso, que não desiste de mim e de você. Mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós falhamos, quando fugimos do Senhor, mesmo quando nós ignoramos a voz dele, ele continua chamando. Por quê, meus irmãos? Porque o amor de Deus, ele não abandona facilmente, oh glórias, aquilo que ele decidiu transformar. Meu Deus, meus irmãos, que amor é esse? Muitas pessoas pensam, eu errei demais, Deus deve ter desistido de mim, talvez eu perdi a minha oportunidade. Mas hoje o Senhor quer te lembrar, enquanto houver graça, Deus ainda fala. Enquanto houver propósito, Deus ainda chama. E enquanto houver vida ou glórias, Deus ainda trabalha. Meus irmãos, isso é muito forte, meus irmãos. Mas antes de começarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações. Selecione a opção todas para que você venha compartilhar esta mensagem com alguém que deseja ouvir a voz de Deus com mais clareza. Lembrando também que nós agora estamos no Spotify. Você já pode acompanhar os nossos devocionais e você procure o nosso perfil, o grupo de oração Ebenezer. Amém, meus irmãos? Olha que maravilha, meus irmãos. Discernir a voz de Deus significa poder ouvir com clareza a voz do Senhor. E o nosso Deus, ele é o Deus de perto e o Deus de longe. Um Deus que vem até você. Ele anela que você o ouça. E se você não está ouvindo, ele não desiste de falar com você. Ele tenta, meus irmãos. Pense em você como pai e mãe nesta terra. Você não desiste dos seus filhos. Deus não quer que você desista dos seus. E assim é ele conosco. Porque a palavra nos diz que ele não quer que nenhum pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Isso continua sendo o desejo do coração do nosso Senhor. Essa semana eu recebi um testemunho muito maravilhoso de um irmão que falava que ele já não queria mais saber do Evangelho, que não queria voltar e que Deus fez algo tremendo na vida dele e agora ele se encontra na presença do Senhor e que não se vê mais fora da presença do Senhor, que o mundo lá fora não mais o pertence, porque Deus insistiu, meus irmãos. Olha só que maravilha, que Deus que tem um amor infinito por você e por mim, que ele não desiste, meus irmãos. Enquanto você tiver sopro de vida, meus irmãos, Deus ainda fala, chama e trabalha para o propósito dele. Olha que maravilha, meus irmãos. Então, nós temos muito o que agradecer. Gratidão por estar vivo, porque Deus ainda tem propósito na sua vida. Oh, glórias! Mas vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas 1, versículo de 1 a 3, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor.
Até aí, meus irmãos. Olha isso, meus irmãos. Esses 3 versículos, eles revelam algo muito importante acerca deste episódio de hoje. Deus, ele fala claramente, mas o ser humano nem sempre responde com obediência. Nesses 3 versículos, nós podemos entender que Jonas, ele recebeu uma direção, um propósito e uma missão. Mas o que ele fez? Qual foi a reação de Jonas? Fugir. Isso mostra que ouvir Deus, prestem atenção, meus irmãos, ouvir Deus não é o maior desafio, como muitos dizem que não conseguem ouvir a voz de Deus. O maior desafio da humanidade hoje é obedecer o que Deus já falou. Oh, glórias! Muitas das vezes você quer ouvir o que você quer, o desejo do seu coração, enquanto Deus está te dando uma direção, um propósito e uma missão, você quer ir contra a voz do Senhor. Meu Deus, olha só. E veio a palavra do Senhor. Deus toma a iniciativa de falar. Antes de Jonas buscar a direção, Deus já tinha um plano preparado. O que isso nos ensina, meus irmãos? Que Deus, ele continua falando hoje. Nós temos aprendido algo aí para os irmãos anotarem, caso os irmãos tenham esquecido. Deus fala através da sua palavra, do Espírito Santo, da oração, da convicção interior. Deus testifica através dos profetas, dos irmãos na terra. Deus também fala através da natureza, em seu coração. Então, meus irmãos, muitas pessoas dizem que Deus se esqueceu delas. Mas o problema não é a ausência da voz de Deus. Novamente nós falamos. É o excesso das distrações espirituais. Se os irmãos se dão conta, na Bíblia sempre nós ouvimos essa frase. E veio a palavra do Senhor. Ou seja, aí, meus irmãos, fica claro que Deus sempre toma a iniciativa de falar. Ele quer falar com você. Ele nunca parou de falar. Muitas vezes fomos nós que paramos de ouvir. Talvez você está parando de ouvir a voz do Senhor. Talvez você está ouvindo e não quer obedecer. Olha só, meu Deus. Oh, glórias. A palavra de Deus também, ela nos leva a movimento, ação. Levanta-te. A voz de Deus, ela produz um movimento. Quando Deus fala, oh glórias, aleluia, Ele vai te tirar da sua zona de conforto, da sua acomodação. Olha só, muitas das vezes, na palavra de Deus nós ouvimos, e veio a palavra do Senhor, isso é iniciativa, Deus quer falar. Segundo ponto, vão anotando, meus irmãos, Deus fala, levanta-te. Significa o quê? Ação, movimento. Deus quer te tirar de onde você está. Jonas precisava sair, agir, obedecer e ele tinha que enfrentar algo desconfortável. Meus irmãos, aqui é um ponto-chave. Nós estamos neste 5º episódio e estamos entrando em um ponto-chave deste livro e do aprendizado acerca de discernir a voz de Deus. Você vai entender, meus irmãos, que a voz de Deus, a maioria das vezes, olha só, meus irmãos, prestem bem atenção, ela vai te tirar da sua zona de conforto. Às vezes, Deus manda você perdoar e você não quer. Deus manda você recomeçar e você quer ficar naquilo. Às vezes, Deus manda você abandonar um pecado, mas você está muito confortável no que está fazendo. Às vezes Deus manda você voltar para a presença dele e muitas vezes Deus manda você assumir um chamado. Mas o que ocorre? Obedecer exige renúncia. Olha a palavra-chave aqui. Renúncia. Toda direção de Deus exige uma decisão. E é isso, meus irmãos, que o homem não está preparado para uma decisão.
para uma obediência. Para ouvir a voz de Deus e obedecer o que Ele te pede. Mas por que, missionária? Sim, porque eu também quero ficar na minha zona de conforto. Eu não queria estar fazendo tal coisa, mas Deus mandou fazer. E a gente tem que obedecer. Por quê? Porque o Senhor fala bem claro, filha, não é o que você deseja, nós falamos ontem. É o que eu quero. É o propósito que eu tenho para a sua vida. Através da minha, meus irmãos, e da sua vida, Deus tem um propósito. Mas não é sobre a sua e nem a minha vida. É acerca de outras pessoas que Ele quer alcançar através de nós. Mas a pergunta para você é, e aí, meus irmãos? Você tem obedecido? Você tem renunciado para poder ouvir o chamado do Senhor? Jonas se levantou para quê? Para fugir. Ele fez exatamente o oposto da direção divina. E isso revela algo muito profundo. É possível estar em movimento físico e ainda assim distante espiritualmente. Olha que forte, meus irmãos. Jonas se levantou, mas não para obedecer à voz de Deus. Ele se levantou para fugir. Agora eu vou dar uma aplicação bem prática para os irmãos entenderem. O que significa isso, missionária? Mais claro, existem muitas pessoas dentro da igreja, mas fugindo de Deus. Tem muita gente trabalhando na obra, mas resistindo à voz do Senhor. E tem muita gente na obra ocupada, fugindo do Senhor. E existem aqueles que estão ocupados externamente e vazios internamente. Então fica aqui uma frase para você, meu irmão, se você quiser anotar. Nem todo movimento é obediência. Se você se levantar para cumprir o propósito de Deus, amém. Agora fica uma pergunta, reflita. Você está se movimentando para fazer a obra de Deus que Ele te chamou? Ou você está se movimentando e fugindo do Senhor? Quantas pessoas estão fazendo obras, milhões de coisas, mas não estão no Espírito? A presença do Senhor está bem longe. Meus irmãos, tem muita gente, e isso fica um alerta para mim e para você. Tem muita gente dentro da igreja, não só da igreja, os cristãos, que muitas das vezes acham que todas as suas ocupações, que todos os seus ministérios, que querer fazer de tudo, como diz, abraçar o mundo, vai te deixar mais próximo do Senhor. Quando na verdade Ele só quer um coração obediente e sincero. Não se engane, meus irmãos. Fazer muita obra não significa estar cheio da presença do Senhor. Fugir da vontade de Deus sempre vai gerar uma descida. Olha só, o texto mostra que Jonas, ele desceu a Jope, ele desceu ao navio. Ou seja, espiritualmente, toda fuga da presença de Deus vai produzir uma queda, e uma queda gradual. A desobediência, ela pode começar pequena, um atraso espiritual, uma oração abandonada, uma resistência silenciosa. Só que o que ocorre? Depois ela vai afetar a sua sensibilidade. Você vai começar a ficar insensível à voz de Deus, vai perder a paz e a sua intimidade com Deus. Então, meus irmãos, vigiem. Nós precisamos vigiar as pequenas resistências espirituais. Mas como assim, missionária? Olha só, hoje, por exemplo, eu já falei aqui que durante a gravação destes devocionais, Deus tem falado fortemente comigo. Quando eu li o livro pela primeira vez, pela segunda vez, eu fiz todas as anotações. Novamente eu estou aqui estudando e pedindo ao Senhor a palavra de Deus que se renova cada dia, para que eu venha passar o que vem dele para você e não para mim. E ele continua falando comigo. E hoje ele falou algo para mim. E meus irmãos, são coisas pequenas e detalhes, aquela voz suave. E aí você questiona: Senhor, mas... E Deus fala: não. Então vigie, meus irmãos.
não causem este problema na sua vida espiritual. Mesmo que seja uma coisa pequena, você tem que vigiar na resistência espiritual. Quando o Senhor mandar, faça, meus irmãos. Mesmo que seja algo pequeno. Oh, glórias, aleluias. Quem foge da direção de Deus, perde a direção da própria alma. Porque como é que você vai ter o discernimento? Então, o que nós aprendemos com Jonas acerca de discernir a voz de Deus? Que Deus fala claramente, ele ouviu claramente a direção dele. Deus também chama pessoas imperfeitas, porque eu e você somos falhos e pecadores. Nós aprendemos que fugir de Deus não traz uma paz verdadeira. Nós entendemos através da história de Jonas que a graça de Deus continua perseguindo o homem. Porque, meus irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor na minha e na sua vida, que se renova a cada manhã, essa seria a razão de já sermos consumidos. Por isso, todos os dias eu oro. E agradeço a Deus por essa graça, por esse amor infinito, por essa misericórdia dele na minha vida. Nós também aprendemos com Jonas que a obediência sempre será o caminho mais seguro. Oh, glórias! Meus irmãos, Deus não abandona o propósito que Ele colocou em você. Ele se lembra desde o dia que Ele te chamou do ventre. Com o teu nome, te deu um nome e te deu um propósito. Quando Deus chama alguém, Ele vê além do hoje. Quando Ele traz você, quando Ele te forma no ventre da sua mãe, Ele já sabe todo o seu futuro, tudo o que Ele tem planejado para você. Só que Jonas, ele estava enxergando um medo. Ele enxergava a missão. Ele não estava conseguindo ver o que Deus tinha para ele. Ele estava com medo e Deus enxergava a missão dele. E muitas vezes eu e você, nós olhamos para nós mesmos e nós só enxergamos as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos medos e insegurança e até o nosso passado. Mas Deus, Ele olha para você e para mim e vê o nosso propósito. O problema é que às vezes nós queremos fugir desse processo. Por quê, meus irmãos? Porque o processo ele confronta. Jonas, ele queria fugir de Nínive, ele não queria confrontar. Mas na verdade, ele estava tentando fugir de quê? Da transformação que Deus queria fazer dentro dele. E é isso que eu e você estamos constantemente fazendo. Muitas das vezes eu olho para mim e falo, Senhor, mas isso, e eu não consigo, será? Lembrem-se. As vozes do mundo você tem que calar. Não olhe para a sua limitação. Não olhe para o que você não tem. Porque Deus, Ele usa o vaso como Ele quer. Não por você, mas por Ele, pela obra que Ele quer fazer através da sua vida. Então, meus irmãos, muitos de nós estamos atrasando o nosso propósito. Sabe por quê? Porque nós estamos adiando decisões, muitos de nós estamos resistindo ao perdão, evitando mudanças e ignorando as convicções do Espírito Santo. Muitos estão fazendo isso e Deus continua falando. E muitas das vezes esses próprios irmãos falam, eu não consigo a voz de Deus, eu não estou conseguindo, missionário, ouvir. Não, Deus continua falando. Agora resta saber se você está ouvindo o que Ele quer falar. Então você pode até tentar fugir do propósito de Deus, mas você não consegue fugir do olhar de Deus sobre a sua vida. E isso é muito sério. Deus continua repetindo, Ele é persistente. O tema de hoje é, Ele é persistente. Ele repete a direção, sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele ama. Olha, eu como mãe, você como mãe, pai, nós estamos constantemente ensinando, educando os nossos filhos. Por quê, meus irmãos? Porque nós o amamos. Muitas das vezes parece até chato, né? Principalmente aí para os adolescentes. Mas o que é isso? De onde vem essa persistência de pai e mãe? Do amor. Porque nós não queremos que nossos filhos pereçam. E assim é o nosso Deus. Deus, Ele não fala apenas uma vez e te abandona. Ele confirma, Ele insiste, Ele trabalha ao redor da nossa vida. Oh, meus irmãos, você já passou por aquela situação e fala, meu Deus,
Deus te falou algo hoje de manhã, daqui a pouco minha irmã manda uma mensagem, à noite ele toca um louvor e assim vai e você fala, meu Deus, isso é uma testificação. Sim, meus irmãos. Às vezes aí o Senhor manda uma palavra, uma pregação que você ouve, uma oração de alguém, alguma situação que aparece, às vezes você sente aquela inquietação. E muitas das vezes tem pessoas que ainda dizem assim, eu não sei se Deus está falando comigo, você que não está entendendo. E muitas das vezes Deus já falou repetidas vezes, e o seu coração ainda continua resistindo. Então não é que Deus não fala, meus irmãos. O primeiro episódio falou a respeito de quê, meus irmãos? Se vocês se lembram, Deus ainda fala com quem deseja ouvir. Oh, glórias, aleluias, glórias a Deus, irmãos. Então Jonas, o que Jonas fez? Com Jonas Deus usou a tempestade, os marinheiros, o peixe e as circunstâncias. Para quê? Tudo cooperava para trazer Jonas de volta ao centro da vontade de Deus. Assim vai ser Deus, meus irmãos. Quando algo se repete espiritualmente, presta atenção. Às vezes Deus está chamando você para voltar à oração, se você tem abandonado esse momento. Às vezes Deus está chamando você para restaurar um relacionamento. Às vezes o Senhor está chamando você neste dia para abandonar um pecado escondido, ou retomar um ministério, ou Deus pode estar te chamando para confiar novamente nele. Irmãos, eu vou falar algo muito forte aqui. A repetição de Deus, ela não é perseguição, é misericórdia. Oh, glórias, aleluia, Jesus. Oh, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia. A repetição de Deus não é perseguição, ela é misericórdia. Olha o que Deus move. Tempestade, marinheiros, peixe, tudo, meus irmãos, em favor da minha e da sua vida. Que Deus é esse, meus irmãos? Não resista à voz de Deus. Isso pode trazer um peso muito forte espiritualmente. Jonas fugiu e perdeu a paz. Toda desobediência vai te produzir um desgaste espiritual. Por quê, missionária? Quando nós resistimos à direção de Deus, sua alma fica inquieta, seu coração perde a sensibilidade e a sua alegria, não a alegria do mundo, atenção aqui, a alegria espiritual que vem do Senhor, ela diminui. Porque nós somos criados para viver alinhados à vontade do Senhor. Toda vez que você estiver vivendo algo que está fora do desejo do coração de Deus, como aprendemos ontem, você vai sentir aquela inquietação, aquela falta de paz. Meu Deus, meus irmãos. Então aqui fica a reflexão para você. Pergunte para si mesma. Anotem aí, meus irmãos. Existe algo que Deus já falou com você e que você continua adiando? Tem algo que Deus já falou e você continua colocando de lado? Existe alguma área da sua vida em que você está resistindo? Ou você está dizendo, não é Deus, não, eu acho que isso é só, não sei. Você está colocando desculpas? Você está obedecendo parcialmente a Deus? Você faz uma coisa, mas não por total? Anote isso, meus irmãos, e ore sobre isso durante a semana. A paz verdadeira, ela não está em fugir da vontade de Deus, mas sim em obedecer. Oh, glórias, aleluia, Jesus, meu Deus. A persistência do nosso Deus, eu volto a dizer, ela revela a misericórdia e a graça de Deus. Meus irmãos, como Paulo diz, ele dizia, a minha graça te basta. O mais impressionante da história de Jonas não é a fuga dele. Oh, glórias! O mais impressionante não é a fuga de Jonas, é a paciência de Deus. Por quê? Porque Deus poderia ter levantado outra pessoa imediatamente. Ele poderia ter dito, Jonas não quer, então eu vou procurar outra pessoa. Mas o que ocorre? Deus escolheu trabalhar no coração de Jonas. Ele escolheu você.
Isso mostra que Deus corrige sem te abandonar. Ele confronta sem rejeitar. E Ele disciplina porque ama. Olha que lindo, meus irmãos. Será que eu e você temos sido assim, dessa maneira? Temos atuado com os nossos irmãos em Cristo? Temos corrigido os nossos irmãos ou temos abandonado? Confrontamos os nossos irmãos e rejeitamos os nossos irmãos em Cristo? Olha que Deus lindo e maravilhoso, meus irmãos. Ele não desiste de você. Eu conheço uma amiga que sempre está me dizendo: meu Deus, Luciana, missionária, Deus não desiste de mim. Mesmo eu com as minhas falhas, meus pecados, mas eu estou ali nos pés do Senhor. Eu não largo dele, mesmo eu sabendo que eu sou falha e pecadora. Meu Deus. E eu sempre falo para ela: é verdade. Deus não desiste de mim e de você. É a graça do Senhor. A disciplina de Deus, ela não é uma destruição como muitos confundem. Muitos acham que Deus quer corrigir, que Ele é um Deus mau. Quando Deus confronta, é só por um motivo. É porque ainda existe um propósito, o cuidado e a esperança de que você vai sim voltar para Ele. Então, meus irmãos, aqui fica a aplicação para você neste dia de hoje. Quando Deus te corrigir, não endureça o coração. Não se afaste da presença. E nem tampouco abandone a oração. A oração. Não abandone a oração. Ao contrário, aproxime-se mais ainda do Senhor. Quando Deus te corrigir, às vezes até através de um servo, hoje em dia está ficando muito difícil receber correção. Porque você só quer ouvir aquilo que é suável e agradável ao teu ouvido. Meus irmãos, se Deus ainda está falando com você, é porque Ele ainda está cuidando de você. Então aqui vão alguns pontos para que você, meu irmão, possa ouvir com clareza a voz de Deus. Amém? São os pontos que nós temos falado todos os dias. Separe um tempo diário para oração, mesmo que seja poucos minutos. Intimidade exige constância. Leia a palavra com atenção. Deus nunca contradiz as Escrituras, lembre-se. Obedeça rapidamente às pequenas direções, porque a sensibilidade espiritual ela vai crescendo com a sua obediência. Hoje Deus te pede algo pequeno. Nós sabemos que quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Não é verdade, meus irmãos? E evite as distrações espirituais. Há muito barulho hoje. Dê um tempo um pouco das redes sociais, da sua ansiedade, do seu excesso de preocupação. O seu coração agitado vai ter dificuldade para discernir a voz de Deus. E por último, uma nova aplicação. Tenha um coração ensinável. Deus fala com quem permanece humilde. Esse é um ponto-chave. Hoje está difícil de encontrar pessoas que têm um coração humilde, que se deixem ensinar, que queiram aprender. Porque o homem hoje, ele se acha o dono da verdade. E eu amo também aquelas pessoas que são humildes de coração. Porque eu aprendo e ensino todos os dias com alguém. E isso é o que Deus busca, um coração humilde. Amém, meus irmãos? Aqui eu encerro este 5º episódio e te convido a orar. Em nome de Jesus, se você puder, feche os seus olhos. Amém? Glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és um Pai que não desiste de nós. Senhor, mesmo quando nós falhamos, Tu continuas chamando, Senhor. Mesmo quando fugimos, Tu continuas trabalhando em nossos corações, Deus. Pai, ajuda Teu povo a reconhecer a Tua voz, Senhor. Ajuda-me, Senhor. E remove toda resistência, Senhor. Todo medo, toda demora espiritual. Pai, dá sensibilidade para o Teu povo te obedecer rapidamente, Senhor. Meu Deus, que nós não sejamos como Jonas, tentando fugir, Senhor. Mas que nós sejamos filhos dispostos, obedientes a dizer: eis-me aqui, Senhor. Pai, fala conosco diariamente, Pai, e que jamais, Senhor, nós percamos a sensibilidade da Tua presença, Pai. Ó Deus de poder e glória, visita cada ouvinte que está aqui agora, Pai, neste canal, Senhor. Meu Deus, tira toda a resistência, que os Teus filhos nesta manhã aprendam a ouvir a Tua voz, a Te obedecer, Pai. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Se essa mensagem falou com você hoje, meus irmãos, compartilha e diga: Senhor, eu não vou resistir à tua voz. Ô glórias! Compartilhe, Senhor. Compartilhe com alguém que precisa voltar a ouvir a direção de Deus. E que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo devocional. Em nome de Jesus. Amém.